Estamos começando uma sessão de vinhoterapia. Já pega tua taça, pega teu vinho, senta, chama as amigas, entendeu? Porque o assunto hoje aqui vai render. Eu sou Melanie Schmitz e a gente, assim, ó, preparou um tema que com toda certeza vocês vão amar e vão tomar a garrafa inteira com a gente, né, Karina? Imagino que sim. Karina, tu como psicóloga, tu vai, olha, tu me segura aqui, porque as coisas que eu tenho, que eu penso, nem tudo eu vou poder falar, porque senão eu sou cancelada aqui nas internet, né? Mas qual que é o nosso tema hoje, Karina? Conta pra elas. O nosso tema é a solteirice, principalmente a solteirice das mulheres, né? A dificuldade da gente conectar com relacionamentos novos e tudo mais, né? Nessa era das informações e aplicativos, enfim, e é isso aí. Ouviu, amigas solteiras aí, ó? Já manda o link, entendeu? Já compartilha e vamos sentar junto. E eu vou mostrar para vocês o vinho escolhido, porque assim, na nossa sessão de vinhoterapia, a gente escolhe o vinho de acordo com o tema. Então, como hoje o tema é relacionamento, é começar a se conectar com outras pessoas, a gente escolheu um vinho Pinot Noir. Ai, que chique! Porque ele é frutado, ele é um vinho leve, entendeu? Sutil, excelente pra gente começar um assunto que tem que começar com leveza, mas que ao mesmo tempo tem que ter uma certa elegância, entendeu? Para trazer os assuntos e dizer assim, tem perrengues? Tem, mas a gente vai passar por isso, amigas. A gente vai encontrar o cara legal ou encontrar a pessoa que a gente quer. Então, o Pinot Noir é o nosso escolhido de hoje. Abre teu vinho aí, mesmo que não for Pinot Noir. Abre teu vinho aí, serve, porque vai começar o assunto. Karina, como é que a gente começa com isso? Como é que a gente vai se conectar com as pessoas? Eu que tenho vergonha, uma amiga que tem vergonha de sair. Primeiro, os aplicativos ajudam nessa hora? Olha, Eu vou servindo enquanto isso. tudo bem. Eu penso que a gente está num movimento muito cultural, né? Porque, afinal de contas, há um tempo atrás a gente conhecia os nossos parceiros muito por indicação de, vou fazer uma festa na minha casa, alguma coisa, vou levar alguém legal para você conhecer. Ou dentro do trabalho, né? Nos ambientes de trabalho também, estatisticamente, eram os maiores ambientes de geração de relacionamentos novos. Mas isso vem mudando desde o advento da internet, desde que a internet se tornou mais popular, já existem formas de comunicação para encontros, né? Então, antes de haver aplicativos, já haviam sites, Mirk, não sei se você é da época do Mirk. Tá entregando a idade, estamos. Enfim, Mas né? sim. Eu sou da turma dos anos 80 também, então. Mas assim, né? Nesse sentido, relacionamento sempre foi uma pauta, assim, conhecer pessoas sempre foi uma pauta dentro dos diferentes âmbitos culturais que a gente transita, né? E hoje que tudo, né, a nossa vida toda acontece online, né, não podia ser diferente. Ou online ou dentro do smartphone com aplicativos e recursos diferentes para a gente fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vou abrir um recorte aqui para uma opinião que eu formulei baseado em muita observação também das coisas que aparecem no consultório a respeito disso, e também porque tenho amigas nesta mesma condição. Mas assim, né, o que deveria ajudar está se tornando já tão saturado que começa a atrapalhar. Não que não seja possível de a gente encontrar realmente uma pessoa legal, né? Mas o aplicativo hoje se torna muito mais um catálogo, onde a gente está buscando ali um perfil de perfeição, do que algo que vai contribuir para uma conexão afetiva. Então, eu penso que esse é, psicologicamente falando, o fator que mais atrapalha, mas ao mesmo tempo, hoje, né, inclusive culturalmente, em relação à insegurança que nós temos, né, no sentido de sair à noite e tudo mais, eh, eles são um recurso ótimo para a gente conhecer pessoas de tribos diversas, né? Porque se a gente fica só na nossa tribo, também existe uma dificuldade de expandir. E, nesse sentido, os aplicativos eles têm realmente o potencial de fazer um bom papel, mas as pessoas é que precisam, né, Ai, estarem um sim. pouco mais preparadas e se conhecerem um pouco mais para entender, inclusive, do que elas estão disponíveis a abrir mão, a abdicar, a compreender, porque relacionamento, no fim das contas, é trabalho, né? É trabalho. Ai, meu Deus, então vamos brindar já essa frase aí, ó, que eu amei. Saúde. Vou beber porque brindar sem beber é um ano sem... entendeu? É a frase...
Relacionamento é trabalho, realmente. Em todos os relacionamentos da nossa vida e principalmente quando a gente está conhecendo alguém. Porque é trabalhoso tu ter que conhecer uma pessoa, conversar, tu ver como ela é, se realmente vai... Ai, Mel, meu Deus, não tem que pensar assim, deixa as coisas acontecerem. O ideal seria que as coisas acontecessem e que fosse tudo lindo, tudo maravilhoso, mas muitas vezes, quando a gente sabe o que a gente quer, dá um certo trabalho tu olhar para a pessoa e dizer assim, tá, antes que fique sério, eu preciso saber certas coisas. Uhum. Aí, para te saber certas coisas e não virar uma entrevista de emprego, Sim. tem toda uma logística naquilo ali. Então, realmente, é trabalho, já desde o início, né? O tu te doar, tu ouvir, tu perceber o outro. E, meu Deus, Karina, como é que a gente faz para conseguir fazer de forma mais leve, de conseguir se conectar com alguém? Olha, talvez a minha resposta para ti seja muito influenciada pela minha profissão, Tá. mas absolutamente é autoconhecimento. Hum. Não tem muito para onde correr. Uhum. O primeiro trabalho que precisa haver para a gente compreender quem a gente é em um relacionamento é com a gente mesmo. Uhum. E eu te confesso que penso, novamente, um recorte de opinião, né? Penso que esse é o maior motivo pelo qual está sendo tão difícil para as pessoas se conectarem. Culturalmente, nos últimos 20 anos, a mulher teve um advento muito grande, socialmente falando, pelo acesso financeiro. Uhum. Hoje, no Brasil, mais de 50% dos lares são chefiados por mulheres. Então, isso, né, colocou um poder de decisão na mão da mulher que em nenhum outro momento histórico a mulher teve. Tá. Então, aqueles relacionamentos mais que a gente vê de pessoas mais antigas, onde a mulher tolera muitas coisas, né? Aceita tudo. Tinha um comediante aqui em Santa Catarina que ele falava, né? A família nuclear brasileira é composta pelo marido, a esposa e a amante e os filhos, né? Então, Sim. e justamente pela forma como isso é comum, né, de acontecer. Então, só que assim, mesmo a mulher sabendo desse tipo de incoerência na relação, ela continua no relacionamento e ela tolera, e isso pode ser por N fatores, né? Mas o que a gente mais entende que é um fator que não é tão visível, mas se torna a partir do que a gente observa culturalmente, é o quanto a mulher ela é levada a ter uma baixa autoestima. Tá. Então, a mulher, desde sempre, ela é muito apontada individualmente, né? Porque você não tá bonita, porque você não tá fazendo isso, porque você não se cuida, porque... Né? Enquanto o homem, ele é apontado sobre as suas realizações, ele é direcionado para fazer realizações, né? Claro, hoje esse movimento está realmente muito mudado, mas eu penso que a grande dificuldade dessas conexões acontecerem, porque com tudo isso que mudou culturalmente para as mulheres e que ainda tem muito a melhorar, culturalmente os homens não acompanharam. Os homens ainda estão se sentindo numa posição De macho alfa. exato, né? E de privilégio nesse sentido de que é a mulher que tem que me conquistar, nesse sentido de que eu é que quero características específicas de uma mulher, né? Então, nesse sentido, hoje as mulheres também já estão podendo escolher, Sim, né? é porque, daí tu me corrige se eu estiver falando bobagem, mas a autoestima ela é mais por quem tu é do que pelo que tu tem a oferecer, né? Então, quem eu sou, Mel, N qualidades e defeitos, enfim, mas a minha autoestima tá nisso, eu sei quem eu sou. E não só o que eu tenho a oferecer, porque se for só um corpo bonito que eu tenho a oferecer, se for só o meu trabalho, se for só, sei lá, a relação sexual que muitas vezes fica de lado, dependendo da situação do relacionamento, ou que não vai de encontro com o meu parceiro, a gente tem escolhas diferentes. Se eu ficar pensando muito no que eu tenho a oferecer e não em quem eu sou, aí a minha autoestima não existe, né? E eu fico perdida. Já o homem sempre, na história, foi essa coisa do que eu tenho a oferecer. E a autoestima dele é meio ligada nisso. Ele é um homem de valor.
Mas, coitado, não tem onde cair morto, não sei o quê, né? Historicamente se via desse jeito. Aí o que ele diz? Não, eu sou uma pessoa de posses, ou eu trabalho, ou eu isso, ou eu aquilo, eu tenho, e realmente é o que tu falou, né? Aí a autoestima tá lá em cima, porque eu sou o cara, o grandão que tem o carro e isso e aquilo, eu tenho muito pra oferecer, então tu tens que me acompanhar. Não é só o ser, é o ter também. Exato. Aí vira tudo uma loucura. É. E como é que eu vou encontrar alguém, chegar num lugar e eu não vou conseguir nem começar uma conversa? Porque se tu já olha pro perfil, né? E tu vê assim, ai, cara... Que hoje em dia a maioria dos encontros é o marcado, né? Ó, Sim. vamos se encontrar lá e tal. Aí chega lá, tu vê que tem toda uma estrutura. Os dois lados vão bem arrumados e estruturados, porque os dois estão pra se vender. Tem isso também, né? A gente se arruma também, né? Não vou aqui ser hipócrita de dizer, eu vou lá cheia das minhas qualidades de ser engraçadinha. Claro, tu rindo, tu vai parar na cama, né? Mas assim, eu tenho que estar arrumadinha, cheirosinha, né? Mas eu penso que a maior dificuldade é realmente passar por isso, né? Do ser e ter, para te conseguir conhecer a pessoa e criar uma conexão de verdade, né? Acredito também que, culturalmente falando, até por isso que eu acabei de falar, assim, né? A mulher ascendeu muito financeiramente e culturalmente falando. Mas o viés financeiro dentro das relações, ele se torna um indicador de muitas coisas, né? Sim. O valor do homem é medido pelo que ele tem, posses nesse sentido, por ele mesmo, né? Não é nesse sentido do que as mulheres enxergam de um homem. Mas por ele mesmo, ele constrói a sua autoestima baseado nessa construção. Claro, gente, assim, né? A gente não tá falando de uma coisa que não tenha as suas nuances, né? Não é um engessamento. Mas grande parte dessa dificuldade de conexões, ela se dá por essa visualização de diferença de valores. Mas no passado, as mulheres tinham essa questão de sou eu que tenho que me adaptar a esses valores, então eu abro mão dos meus e passo a absorver o outro. Isso porque a gente está falando de um relacionamento heteronormativo, enfim, né? Mas aí é que tá. Por isso que eu digo que o homem ele tá mais acostumado, a mulher adaptar-se a ele. E hoje, quando isso muda de figura, quando a mulher pode dizer sim e não para muitas coisas, a tendência é que ela diga muitos nãos quando ela investe nela mesma, ela faz uma terapia, ela tá, né, tem a sua rotina de exercícios físicos e tudo mais, e o homem não tem essa mesma conexão de valores. Então, autoestima, ela é muito construída por autoconfiança, nesse sentido de eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, mas o que vai direcionar esse match são valores mesmo. Então, valores não é necessariamente sobre aquilo que eu tenho ou deixo de ter. Tá. Mas quando afetivamente conecta com coisas que me dão a sensação de uma construção de futuro, algo que eu tenho uma visão de que, por mais que isso aqui não esteja perfeito, tem a possibilidade de adaptar de um jeito que eu não esteja me anulando, eu penso que tenha uma direção aí para o sucesso. Mas o difícil é justamente isso, porque ninguém está muito disponível a abdicar. Principalmente quando já houve um longo investimento nisso. As mulheres hoje na faixa dos 30, 40, muito difícil quem não está na sua terapia. E enquanto homens nessa mesma faixa de idade dá para contar nos dedos de uma mão. Então, por que eu falo da terapia? Porque é um processo de desenvolvimento. Então, se eu vou pelo instinto de fazer as coisas, né, achando que de forma natural e intuitiva tudo vai se resolver, sinto muito. Culturalmente, esse movimento já não acontece mais do mesmo jeito como antigamente. Né? A gente realmente precisa estudar e trabalhar em nós mesmos. Né? E daí vem o tapa na cara gigante, né? Porque realmente isso que tu falou, eu acho que é o mais difícil de perceber que os tempos são outros. Que não dá mais pra te querer jogar a mesma cantada que tu jogava há 20 anos atrás, de querer conquistar da mesma forma que se conquistava 20 anos atrás. Inclusive, tu começou falando, né? Eu perguntei do aplicativo, que antigamente a gente se conhecia no trabalho, na família, um amigo apresentava e tal. Tu tinha até uma forma de começar a conversar. Fulano me apresentou, fulano te indicou pra tal coisa, enfim. Sim. E hoje tu não consegue mais começar uma conversa.
E talvez isso também vem do sentido de que tanta coisa mudou que se tu não te adaptar às novas formas até de conversar, de chegar numa pessoa, o que antigamente era comum, hoje talvez é falta de respeito, né? Uhum. Ou o que antigamente não se fazia ou não se falava, hoje tá tudo bem, as pessoas estão mais abertas a conversar e responder. Então, é realmente botar a terapia em dia e se acostumar, né? Que tudo muda. Aliás, esse é um texto que a gente encontra muito nos perfis dos aplicativos, né? A pessoa coloca no topo das suas descrições, terapia em dia. Ai, mas quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente vê que não é bem assim, porque a terapia em dia significa, muitas vezes, né? Aham. Eu já estou convicto das minhas coisas e só entra quem se adequa. Aham. Quem tem um traço aqui diferente do que eu quero, vai se tratar. Não, e o bom é que tem perfil que já tá colocando até assim, né? Um X em tudo que não quer Aham. e um verdinho no tudo que quer. Então, assim, não quero, sei lá, com filhos, com cachorro, pai de planta, não sei o quê, já vai botando tudo não. Ah, eu quero uma pessoa que pratica esporte, uma pessoa que tem o final de semana livre, até isso eu disse, meu Deus, gente, o que tá acontecendo já? No ritmo da entrevista de emprego, No né? ritmo da entrevista de emprego. Aí, como é que tu... Tá, vamos lá, vamos supor que deu match. Ah, Porque a pessoa nem leu o perfil direito, viu as fotos ali, gostei, né? e é o que mais É acontece. o que mais acontece, porque realmente é um catálogo, né? Tu vai, Sim. ai, que delicinha, vai, volta, não quero, aham. Sim. E daí deu match, vai começar uma conversa, se às vezes é o caso do não ler o perfil, tu já começa uma gafe ali, pronto, já nem tem encontro marcado, né? Porque a conversa não desenrola. Até tinha uns aplicativos, eu não sei se hoje em dia... Gente, assim, ó, eu sou casada e tudo que eu contar aqui é que eu ouvi das amigas, tá? Já vou deixar bem claro. Então, se eu falar alguma bobagem, por favor, bota nos comentários e me corrige. Porque faz muitos anos que eu não tô nessa vibe aí de solteira. Mas que o próprio aplicativo sugeriu umas frasezinhas pra te começar uma conversa, ou descontrair, ou quebrar um gelo, né? Sim. Basquete, uva e sei lá o quê, umas coisas assim. Mas, porque as pessoas não conseguem nem mais começar uma conversa. E eu imagino assim, se no aplicativo, que tu tá longe, tu tem às vezes até a internet pra tentar fuçar ali o perfil da pessoa, às vezes se o perfil do Instagram é aberto, vai lá no Instagram, tu olha, aí tu até joga ali um vôlei, sei lá, o que tu gosta de fazer. Sim. Imagina pessoalmente, como é que eu quebro essa barreira de... Eu tô tão acostumada a estar atrás das telas e em tudo na vida, não só em conhecer uma pessoa pelo aplicativo, mas eu trabalho fechado, eu não tenho mais convivência com tantas pessoas. Hoje eu vou num restaurante, eu já nem converso com a mesa do lado, às vezes tu esbarra sem querer, antigamente acontecia, né? Já, não, legal, não sei o quê. Hoje não, tu fica tão no celular, tão preso, tão fechado, que tu não consegue nem, às vezes, no elevador. Choveu hoje, né? Sim. Como é que quebra essa barreira pra começar uma conversa? Quem tá solteiro aí que tá... Ai, conheci o gatinho, mas eu não consigo chegar nele na academia. Uhum. Olha, tem várias coisas que eu gostaria de comentar sobre isso. Eita, vamos lá. Porque assim, né? Antigamente tinha uma frase da chamada da Globo News que era assim, né? Quanto mais interesses você tem, mais interessante você fica. Oh. Isso, pra mim, é uma frase que rege um pouco da minha vida, assim, porque eu já sou uma pessoa curiosa com muitos assuntos e acho que isso realmente facilita no sentido de a gente, né, desenrolar qualquer tipo de conversa, em qualquer tipo de ambiente, com ou sem esse viés de ir em busca de alguém, né? Mas assim, novamente eu vou ser um pouco repetitiva, que o que vai fazer a diferença é autoconhecimento. Mas por quê? O que é o autoconhecimento? O que ele te proporciona nesse sentido? Basicamente, quando você conhece os seus limites e sabe respeitá-los, isso te dá um poder de interação diferente, porque você vai compreender quando a pessoa está passando do limite e vai saber como agir. E você também não vai permitir que qualquer pessoa fure essa barreira do limite e invada a você mesmo. Claro que isso não é uma coisa assim, né, estanque. Autoconhecimento é uma coisa que acontece o tempo todo. E é dinâmico também, então, mas quando a gente sabe ter esse olhar para dentro, né, fica mais fácil de a gente, inclusive, entender quando que eu estou me adaptando a uma coisa, né, que é da relação em si, ou quando que eu estou me anulando. Então, essa compreensão de limites, desde o início,
de qualquer tipo de contato, ela é importantíssima. Mas, basicamente, você não precisa ser. Acho que uma das coisas também que dificulta muito é uma busca pela perfeição. Uhum. O que eu estou chamando de perfeição? Não é só sobre eu me ver perfeito ou eu querer algo do outro que seja perfeito. Uhum. Mas, assim. eh, Se essa pessoa está conversando comigo, então necessariamente a gente tem que acontecer alguma coisa aqui. A gente tem que ter um beijo ou, né, ir para as vias de fato, enfim. Mas se isso não acontecer, geralmente a gente tem a tendência de se culpar. Tá. O que eu fiz? O que eu tenho que não deu? Uhum. E isso também tem a ver com autoestima, com esse autoconhecimento. E Uhum. muitas vezes vai ser muito mais interessante você ter uma conversa absolutamente aleatória de alguém que veio de um aplicativo de relacionamento do que você realmente levar as coisas a uma relação afetiva. Uhum. E estar aberta a essas possibilidades, aberta e aberto, né? Uhum. É muito importante, porque é muito mais fácil para uma mulher lidar com esse tipo de situação do que para um homem hoje em dia. O homem fica um pouco mais chateado com essa questão Entendi. de parecer que não está sendo aceito. Hum. Esse é um ponto importante de a gente observar, porque né, a gente passa a nossa vida inteira em busca de pertencimento. Hoje em dia, assim, antes de nascer, a gente já está encaixado em certas caixinhas desde o chá revelação, né? Sim, aham. O chá revelação já é menino ou é menina, então você já está sendo direcionado para certos níveis de pertencimento. E o desenvolvimento da identidade de uma pessoa se dá pela relação e interação com o ambiente social. Tá. Então, se eu executo certos papéis, eu estou, né, me apropriando de uma certa identidade, mas é uma identidade que vai servir a mim como autoconhecimento, mas também vai servir socialmente. Uhum. Como neste momento aqui. Vou tentar dar um exemplo para ficar mais fácil de compreender. Nesse momento aqui, eu estou aqui na tua frente participando de uma conversa na minha versão profissional. Se a minha filha estivesse aqui nesse momento e me solicitasse, a minha maneira de me comunicar com a minha filha é completamente diferente. Não só no tom de voz, mas nas palavras, no jeito, enfim. Uhum. Então, isso é um outro papel que eu exerço que é validado pela presença do outro. Uhum. E nessa presença do outro, a gente está muito preocupado com a questão da aceitação e validação para que a gente sinta pertencimento, para que a gente desenvolva uma sensação de pertencimento. E isso é o que vai definir os limites do autoconhecimento. Uhum. Se você compreende quais são os lugares que você deseja e que você até que vale a pena pertencer, Uhum. você vai investir mais nisso. Agora, a gente fica o tempo inteiro naquela sensação de que eu tenho que pertencer a tudo, todo mundo tem que me aceitar, e isso não vai acontecer. Humanamente é difícil, é impossível que isso aconteça de um jeito. Vamos brindar ao não, ao entender que a gente não vai pertencer a tudo ao mesmo tempo e que tá tudo bem. Isso aí. Porque é uma dificuldade. Não pode brindar sem beber. Porque é exatamente isso, Karina. Que loucura, né? As pessoas cada vez mais querem agradar a todos e fazer tudo que esteja ao seu alcance para realmente ser aceito. E, no caso da solteirice das pessoas, de encontrar alguém. Então, eu vou me submeter a qualquer coisa, eu vou dar uma chance. Ah, não gostei muito de início, vamos tentar uma segunda. Pô, na segunda já deu uns deslizes, já mostrou algumas coisas. Pô, mas eu tô tanto tempo solteira. Não, eu vou tentar uma terceira. E daí Sim. tu vai abrindo brecha pra entrar num relacionamento ou conviver com uma pessoa que não é o teu perfil, não é o que tu quer pra ti. Mas aí vem de novo o negócio do autoconhecimento, né? Sim. Porque se eu sei quem eu sou e o que eu quero, eu não vou deixar essas situações acontecerem. Meu Deus, fazer terapia é difícil, né? Ainda bem que a gente tá bebendo, porque eu já ia estar aqui. É trabalhoso, tem que estar disposto, realmente. Porque nessa de aceitar tudo e querer se encaixar em tudo e pertencer a tudo, aonde tu acaba entrando até nos relacionamentos tóxicos aí, né? Encontrando os tal do macho escroto e, né? Esse monte de falas que tem aí. Sim. O pessoal... O red pill. Essas nomenclaturas que hoje em dia estão na moda. Porque eu penso que a ideia é exatamente isso que tu falou. A gente aceita qualquer coisa. A gente se coloca na posição de
querer agradar, não, ele parece ser um cara super legal. Se isso pra ele é importante e pra mim não, tá bom, eu vou abrir mão. Mas aí quando tu vê, não é algo que é legal, não é algo que é saudável. E daí tu vai entrando. Na autoanulação. Sabe uma das coisas que, enfim, como terapeuta de casal, eu considero também que é uma das coisas que mais é complexa de se lidar? É aquele movimento de que, eu já sei onde isso vai dar, então eu vou evitar. Uhum, Se eu falar alguma coisa, eu sei que o outro vai pensar, vai fazer, vai falar isso, então eu não vou fazer. Claro que a gente não tem que estar puxando o brigo o tempo inteiro, mas esse movimento de evitação faz com que a carga fique descompensada. Uma pessoa carrega e o outro não está nem entendendo que aquela pessoa está carregando algo. E aí, assim, né? Enquanto um está se espremendo, o outro está se alastrando. uhum, E aí chega um momento que isso fica insustentável. E aí, né, muitos relacionamentos que já aconteceram dessa forma e vieram a terminar, a, a pessoa que carregou essa carga tem a tendência de não querer um novo relacionamento. sim. Justamente porque relacionamento significa carregar essa carga. E isso é muito difícil de reverter, porque, novamente, né, a gente não está falando de uma terapia de relacionamento, a gente está falando de uma terapia individual, desta pessoa conhecer a si mesma, saber posicionar-se, saber se comunicar, entender do seu limite, desenvolver sua própria autoestima, né? Uhum, Mas, novamente, não está escrito na testa de ninguém o que é bom ou o que é ruim. uhum. Então, também não dá para dizer que a culpa do relacionamento ter dado errado é da pessoa que agiu dessa forma ou da escolha ruim que ela fez de estar com uma pessoa tóxica, enfim, Aham. né? Isso é dinâmico. Por isso que eu friso essa questão. A gente não tem que estar buscando a perfeição. Acho que a gente tem que ter uma postura emocional de disponibilidade, nesse sentido do aprendizado, do quero te ouvir, do quero falar também, né? E sei que ao falar eu vou ter que arcar com as consequências, porque eu posso falar o que eu quiser, mas o que você vai ouvir Uhum, eu não posso controlar, uhum, entende? E nesse sentido, a gente busca muito pelo garantido, né? Pela estabilidade, eu vou evitar porque eu já sei o que vai acontecer e não se arrisca também, né? E é interessante que as pessoas acabam percebendo isso só depois quando estão dentro do relacionamento, mas é algo que pode perceber sim nos primeiros encontros, né? Com Nas certeza. saidinhas ali já dá alguns sinais de que Uhum. é, é uma pessoa controladora ou é Uhum. uma pessoa ciumenta e que aqueles ciúmes num relacionamento sério vai ser prejudicial, né? E como é que a gente percebe esses sinais? A mulherada solteira aí, louca pra arrumar um relacionamento, o relógio biológico às vezes tá batendo. Eu disse, meu Sim. Deus, eu quero casar logo. Achei um cara legal. Só que, daí sempre tem, né? Ele trata, pra mim, o principal, tratar mal o garçom ou alguém assim, entendeu? Sim. Eu já olho isso daí. Se chegou o garçom, a pessoa nem às vezes olha na cara, nem dá um obrigado, nem não sei o que, ou Uhum. trata mal mesmo, ali já levanta da mesa e vai embora, né? Sim. Mas que sinais eu posso perceber para não entrar num relacionamento do tal do tóxico, um relacionamento que vai me anular? Porque Sim. às vezes a gente não percebe, né? E não tá escrito mesmo na testa de ninguém, eu sou tóxico, né? Aham, aham. Mas assim, novamente, eu vou bater na tecla do autoconhecimento, porque eh, dentro do campo do autoconhecimento, a gente vai ter também desenvolvido de forma formal, porque não é que a gente não tenha valores por simplesmente não saber quais são os nossos valores. Esse é o diferencial de se fazer uma terapia. A gente torna consciente coisas que também já são intuitivas e naturais do cotidiano. E quando você tem desenhado, né, quando você tem consciente mesmo quais são os teus valores dentro de um relacionamento, você vai saber identificar se a questão dele tratar mal o garçom é uma coisa que te agride, sabe? Que te Uhum, fere pessoalmente, emocionalmente falando, né? Porque eu posso escolher estar ou não estar, mas é só porque tratou o garçom uma vez mal ou eu percebo um padrão de repetição. E aí, assim, né? Eu estou usando esse exemplo do garçom que você trouxe, mas não existe um padrão. uhum, Realmente é um trabalho de autoconhecimento sobre que valores eu compartilho com esta mesma pessoa. E saber se posicionar também nesse sentido de que, se a gente não compartilha valores que são importantes para mim, não vai adiantar a gente gastar essa energia aqui.
Porque a curto prazo vai se sustentar numa força que a gente está fazendo, mas essa força precisa estar sendo muito alimentada com muitas outras coisas para que ela se mantenha com essa mesma intensidade. E se isso não for acontecer, é que ali na frente a tendência é que não dê certo, né? Igual eu segurar essa taça aqui com essa água. É claro que o meu braço tem condição de segurar esse pezinho aqui, mas se eu ficar nessa mesma posição por 3 horas, essa taça já não vai mais pesar 300 gramas. Meu braço vai entender que essa taça pesa 5 quilos. A taça é a mesma, a água é a mesma. O que muda é a minha condição, a minha capacidade de lidar com isso aqui. Por isso que é dinamismo, é disponibilidade, é estar aberto às conversas difíceis, que é uma parte complexa. Mas essa é uma etapa que vem depois de um aprofundamento, né? Então, era o que aí a gente vai fazendo uma linha do tempo, né? Porque tu abriu a barreira, tá, consegui conversar, consegui sair do aplicativo, ou consegui na academia, tá fazendo equipamento, não sei o que, vamos dividir, e aí, faz o que da vida, né? Tem gente que já desenrola ali uma conversa e daqui a pouco, todo dia vendo na academia, consegue sair com a pessoa. Sim. Tá, saiu, deu certo, comecei a perceber que os valores batiam, né? Porque às vezes a pessoa fala, o meu valor principal é a família. E a pessoa falou sobre família, demonstrou que tem esse carinho, que tem essa vontade de construir. Opa, tá, bateu esse valor. Ou não, de cara a pessoa já, às vezes é alguém que trata mal o pai e a mãe, às vezes é alguém que não quer ter uma família, mas pra mim isso é super importante. Beleza, me afastei. Vamos lá, partir pra próxima. Sim. Que a vida do solteiro é sempre um próximo, né? É uma coisa de louco. Tu tem aqui, mas tu tá engatilhado já um outro, porque, né? Principalmente pra quem já tá muito tempo aí na rua, já... Tu me corrige, e vocês me corrigem aí, porque como eu falei, eu não tô solteira faz muito tempo, mas eu escuto as amigas. E tu já fica disponível, assim, quase no estado de alerta, né? Opa, não deu certo, isso aqui eu já vi que tá dando um pouco errado, já vou mandar pro outro carinha lá que curtiu a minha foto, botou um foguinho, uma resposta. Os sinais. Os sinais. Mas aí conseguimos passar dessa etapa. Eu consegui entender o que eu quero, meus valores, tô trabalhando meu autoconhecimento, né? Vou entrar num assunto mais sério, né? De botar na mesa assim, e aí, vamos namorar? Não vamos? Vamos morar junto? Porque às vezes acontece, no meu caso foi assim, foi direto morar junto, é uma coisa de louco, eu fiz tudo o contrário, entendeu? O pessoal se conhece, namora, casa, tem filho, eu já fui fazendo filho, morando junto e depois foi tudo, entendeu? Só faltou casar agora. Mas eu brinco assim porque não tem uma regra, né? Hoje não tem mais isso. E daí quando eu parto estamos ficando sério, que daí tem essa fase, né? Ficando sério. E agora eu quero jogar na mesa o que eu realmente quero mudar de página. Eu quero construir uma família, ou eu quero viajar, eu quero ir morar junto. Como é que eu chego como é que eu me sinto à vontade? Volta o negócio do autoconhecimento, tá? Eu entendo a minha relação, eu sei que eu posso falar, mas será que se eu falar agora, eu não vou assustar ele e mandar ele embora? Será que eu tenho que esperar 1 ano ficando pra daí tocar no assunto? Será que 3 semanas é muito pouco? Será que 6 meses é demais? E aí, como é que eu sei a hora certa de fazer isso? Porque é uma loucura, né? A gente fica com medo. Sim, na verdade assim, né, novamente, não tem uma fórmula pronta, não tem um padrão, tem que estar ali no dinamismo da disponibilidade de conhecer, porque quando está ainda conhecendo, esse tipo de coisa já deve ter sido conversada a ponto de alinhar as expectativas. Isso é uma coisa muito importante. Alinhar expectativas. Um brinde é essa frase, porque nós vamos botar tudo depois dos brindes. Alinhar expectativas, esse é o principal. Não pode brindar assim. Não. É a mesma coisa que beber sem brindar é 1 ano sem dar. Então a gente cuida com isso daí também, gurizada. E aí? Enfim. E aí, nesse alinhamento de expectativas, pode ser que em 3 meses dê para conversar como você fez, né? Ó, e aí, estamos fazendo as coisas aqui, vamos já casar e é isso aí. Porque não tem a ver com o rótulo em si, mas tem a ver com a conexão que é gerada no casal, entende? Então, se é namoro, se é casamento, se é só ficada, se é ficada séria, tanto faz. Depende da disponibilidade dos dois. Uma das coisas que a gente ouve muito também no mundo das solteiras
é que estão já há algum tempo ficando com alguém, mas ainda tem essa coisa do a gente só fica, Tá. só fica. Uhum. Uma das partes quer o relacionamento, mas o outro fica em cima do muro. Uhum. E essa questão de não assumir tem a ver com muitas outras coisas, né? Sim. Inclusive com a insegurança, até porque, né, aí entra um pouco essa questão cultural que a gente vive, de tudo estar muito disponível pra gente e muito rápido, né? Uhum. Então fica sempre aquela sensação de que tá, agora tá legal aqui com essa pessoa, mas pode ser que ali na frente eu conheça alguém melhor. Uhum. Então eu não vou assumir nada aqui, porque se algo legal acontecer, eu tenho que estar aberta e disponível, porque vai ter alguém melhor. Sim. Né? Essa Uhum. expectativa também do próximo, né? Na solteirice. E aí isso também é uma coisa complexa, porque é de uma insegurança interna gigantesca, Uhum. mas que no fim das contas a pessoa está achando que é muito legal, quando na verdade, neurologicamente falando, tem um monte de circuitos que está trazendo muito mais dificuldade para aquela pessoa mesmo, Uhum. aquela que tem a dificuldade de assumir, do que coisas boas, porque não tem limite. Por mais que não seja um relacionamento, né, com um rótulo específico, essa questão do não ter limite faz com que tudo absolutamente seja possível. Sim. Então, dar um rótulo tem a ver com essa facilidade de a gente lidar com aquilo que tem um limite. Uhum. Mas assim, né, penso, também minha forma de pensar, que inclusive esses limites devem ser conversados dentro de um rótulo. Sim. Porque, por exemplo, poliamor, né, a questão do casamento não monogâmico, é certo, é errado, é bom ou ruim? Não sei. Só quem vai estar vendo ali é um acordo entre partes. Exato. Se para ele está funcionando. Exato. Traição. Se o meu esposo olhou uma foto de uma mulher de biquíni no Instagram e curtiu, eu vou considerar isso traição? Para mim, isso fere meus valores? Valores, novamente, né? Então, esse tipo de coisa são acordos muito individuais. Uhum. Para uma pessoa, isso é uma coisa que pode passar batido. Ah, nada a ver, olhou ali, daqui a pouco sou eu postando também, vai ter gente curtindo, enfim. Mas para outras pessoas isso pode ser um atravessamento realmente. Então, a conversa em si e não evitar os assuntos difíceis é que vai também trazer essa fluidez de se relacionar, né? De um jeito que eu entendo nitidamente quando eu estou ferindo a integridade do outro. Uhum. E se eu escolho fazer isso, aí é má índole. Uhum. Entende? Entendi. E aí o outro tem a possibilidade de dizer, olha, isso eu quero, isso eu tolero, isso eu não tolero. Só que é um debate que não é fácil, né? E também assim, ó, eu confesso que daí eu já puxo pro lado do signo, né? Eu, como Mariana, eu não tenho muita paciência, não. Se, a gente tá ficando há 6 meses, mas eu tô nessa expectativa. Porque se os dois, nenhum dos dois tem a expectativa de ficarem juntos, ok, tudo certo, um curte o outro, curte outras pessoas, é isso aí, segue o baile, tá tudo... De novo, né? Aquele acordo convencional ali entre partes. Sim. Mas eu tenho expectativa e eu tô vendo que a outra pessoa não tem essa expectativa. Poxa, tu vai continuar ali enrolando, esperando o momento certo, por medo de que aquilo acabe? Pô, se tu tocou no assunto e aquilo acabou, então que bom, já parte pra outra e vai em busca Sim. de realmente quem vai te valorizar, Uhum. quem vai te dar um relacionamento. Porque também tem isso, tu ficar sofrendo. Aí sou eu falando, né? Reclamando de uma pessoa que não é legal e que tu continua naquele ciclo e que, mas ele não me ligou, mas ele não me valoriza, ou, poxa, esse final de semana... Aí eu já vou tocar num assunto bem delicado, né? Que as minhas amigas reclamam muito, que quando estão ficando há muito tempo com alguém e elas, por exemplo, estão menstruadas. Elas dizem, poxa, o que custa uma sexta-noite a gente sair, ver um filme, fazer uma coisa legal, mesmo que não vai rolar nada depois? E o rolar nada também é, entender se Relativo. é relativo, vai da empolgação de cada um. Mas, enfim, o cara já não quis. Pra mim, isso já é um sinal de que meu filho vai pra frente, porque... Poxa, a gente tá aqui, gostoso, tá legal, parece que tá em harmonia. Daí, por conta disso, tu não quer ficar comigo? Então quer dizer que não sou eu. É só o que eu tenho pra oferecer ali, a nossa química, enfim.
e acabou. Então tá, se eu quero algo a mais, então aqui pra mim é o ponto final, eu vou seguir a minha vida. Exato. E, poxa, que difícil, né? Mas eu vou aproveitar isso para te perguntar uma coisa. O que você acha que essa pessoa precisa para fazer esse posicionamento? Não, daqui eu não passo. O tal do autoconhecimento. Aí a gente volta de novo na tecla. Porque quando a gente está muito conectado, muito apaixonado por alguém, a gente tem essa sensação de querer a pessoa perto, né? Uhum. E, de certa forma, novamente a gente entra em questões culturais, né? Do amor romântico, idealizado, daquela forma que o príncipe e princesa se encontram e tudo mais e serão felizes para sempre. Mas, na prática, isso não acontece e não se sustenta também. Uhum. Porque precisa desse trabalho, inclusive trabalho interno. E aí, essa sensação de perda daquilo que é o meu objeto de amor é muito dolorosa. Uhum. Mas quando você tem o autoconhecimento a ponto de confiar em você mesma, você sabe que você vai passar por essa fase como uma fase de crescimento. E isso dificilmente vai ser passado por uma pessoa que ainda está com muito medo, por uma pessoa que tem talvez questões com dependência emocional, né? Tem outros vieses psicológicos que facilitam ou dificultam que isso aconteça, mas a busca, né, a disponibilidade de estar em busca daquilo que eu considero ser melhor para mim, onde eu faço esses posicionamentos, é o que a gente considera ser saúde. Ou seja, não é só você estar feliz e alegre e tranquila, é você saber que você vai ter que passar por essa etapa de abrir mão de uma pessoa porque você gosta da pessoa, Uhum. porque aquela pessoa não te traz o que você gostaria e isso te dói também. Então, você não vai estar feliz numa condição como essa, de ter que abrir mão. Mas se você está entendendo que isso é uma coisa que tem a tendência de promover outras coisas boas para a tua vida, mesmo que elas não estejam acontecendo agora, isso é saúde. Né? Então, saúde emocional e psicológica não está ligada só às coisas bonitinhas e perfeitas que acontecem na nossa vida, né? Com toda certeza. Mas também é necessário ter muita força emocional para viver algo assim, né? Meu Deus, solteiras, vocês e solteiros estão acabados aí nesse mundo. Porque olha só, tudo que eu vejo de solteiro aí nas internet da vida é um perfil que tá cada vez mais difícil. E eu tenho 2 amigas que ouviram, e daí, se vocês já ouviram isso, por favor, a Karina vai poder dizer melhor que eu. Eu mando já ir pra aquele lugar, né? Que elas 2 amigas ouviram assim, mas tu tá exigindo demais, por isso que tu tá sozinha. Quando tu tem autoconhecimento, tu te coloca no teu lugar, tu sabe teus valores e tu não é que tu exige, mas que tu demonstre que tu quer algo naquele mesmo caminho, né? Não é exigir demais, penso eu, né, Karina? Lógico que tu tem ali pra mim não é exigir demais, gente. Eu dizer assim, tu também não vai querer, né, um príncipe encantado, aquela coisa arada do cavalo branco, e entender e achar que é tudo perfeito, e daí porque o cara tem um defeitozinho, também não é isso. Mas o que eu quero dizer assim, não dá pra querer qualquer coisa porque tu quer preencher um vazio teu. É o que a gente falou agora há pouco sobre conectar valores. Para mim, é importante que uma pessoa tenha o mesmo nível de dedicação, enfim, ao trabalho, à família, que essa dedicação seja algo que é da pessoa. Aliás, né, isso é uma coisa importante também na minha faixa etária, na dificuldade que existe dessa conexão, porque assim, hoje eu tenho 39 anos e tenho uma história, tenho uma certa construção que me leva a um lugar social também. Só que isso é uma coisa que é meu, vem de mim. Não é uma construção que eu comecei aos 38 e nem muito menos comecei pela presença de alguém na minha vida. Ou seja, isso é meu. E vem comigo e vai comigo aonde eu for. E observando esse tipo de construção da vida da pessoa, a gente entende se aquilo é um valor dela ou se ela está se adaptando ao que sou eu. E aí não conecta valores, porque ao longo prazo isso vai ser insustentável. Então, realmente não é que a pessoa está exigindo demais, a pessoa que está dizendo isso é que está se vendo de menos. E está dizendo que é
pessoa que E tá que demais. precisa de terapia, né? Eu vou aproveitar o precisa de terapia. Nós temos aqui a taça da verdade. Tem algumas perguntas ali, inclusive depois eu vou abrir caixinha, vocês botam as perguntas de vocês lá pro próximo episódio, tá? Legal. Nós vamos tirar algumas e a Karina vai me dizer, e eu vou falar sinceramente do jeito que eu tô falando aqui até agora, né? Ai, Karina, ai. quer... Vai lá, Karina. Eu já, sim. Tira. Se tu não entender a letra porque fui eu que escrevi, Tá. aí eu... Assuntos polêmicos aqui nas perguntas. Não, mas tem alguns delicados aí. O primeiro eu não quis fazer muito... Conseguiu entender? Consegui. Tá. Qual a maior ilusão que filmes ou rede social criam? Olha, não dá para saber se a vida imita a arte ou a arte imita a vida, né? Mas claro que também tem uma questão cultural nesse sentido de a gente criar referências idealizadas. Dentro de um contexto de um filme, mesmo que conte uma história real de alguém, enfim, ou de uma rede social, existe ali um recorte que nem sempre será replicado com tudo o que vem por trás disso na vida real, nas condições reais de uma pessoa real, né? Uhum. Então, esses recortes que a gente visualiza e deseja na forma como eles aparecem nesses filmes ou na rede social são insustentáveis para a nossa vida real. E assim, né, não dá para não dizer que tem sim uma referência de redes sociais nesse sentido do como elas operacionalizam, né, e são influenciam de fato os nossos circuitos, né, os nossos mecanismos mentais, porque a engenharia das redes sociais ela é feita para isso, para modificar nossos circuitos e manter a gente ali. Então, quando eu vejo algo numa referência que eu acho bonito, acho legal e fico nessa obsessão por me aproximar daquilo ali, mesmo que a minha vida não tenha nenhum suporte para que eu viva aquilo daquela forma, isso é doentio. E muitas vezes as pessoas não percebem que isso é dessa forma porque elas acreditam que elas estão buscando por algo melhor. Mas elas estão buscando por algo melhor com condições completamente diferentes do que aquela pessoa que chegou. E aí vem aqueles comentários, né? Ah, mas fulano veio do nada, né? Veio do pó e hoje é multimilionário porque fez isso ou aquilo. Não dá para também descartar esses casos isolados, né? Mas são casos isolados. Não é o que acontece na maior parte das pessoas. Não é o que acontece com a maior parte das histórias. E mesmo assim, muito provavelmente aquela pessoa que saiu do pó teve um movimento para que aquilo acontecesse. E esse movimento pode ter sido absolutamente individual da vida dela. Coisa que não vai se replicar da mesma forma na minha vida ou na vida de qualquer outra pessoa. Então, essa busca por um equilíbrio massivo, assim, né? Equilíbrio de pertencer, né? Então, eu quero parecer com tal pessoa, então eu vou criar todo um circuito na minha vida para me aproximar daquilo ali e de um jeito que a realidade não dá conta, é complexíssimo de se lidar. Porque não é que a pessoa não tenha o direito de buscar pelo melhor, mas ela também precisa estar muito conectada com a sua realidade. E isso é muito difícil quando a gente está só na ansiedade do desejo, né? E, enfim, né, tem implicações, sim, essa questão das referências externas, né, nesse nível de mídias e tudo mais. Mas, novamente, né, é esse reconhecimento da sua própria realidade, autoconhecimento, enfim, Sim. que vai me dizer quais são os meus recursos para essa busca, né? Desde que o mundo é mundo, a gente tem que entender que nada é perfeito assim, né? Do jeito que a gente vê. Tu não vai ir comprar biscoito de Natal e vai encontrar o amor da tua vida. Ou vai, mas assim, né? Não é assim tão fácil. E a ilusão, eu acho que é o maior sabotador pra quem tá solteiro procurando alguém. Porque tu cria uma expectativa tão grande, tu te ilude achando que o perfil perfeito vai acontecer. E quando ele não acontece, ou quando a cada encontro tu percebe que tu tá mais distante daquilo que tu imaginou, tu vai às vezes até desacreditando, né? Tu vai perdendo as esperanças de que realmente tem algo. E hoje existe tão uma militância no sentido de que tá muito ruim mesmo, os homens talvez esteja, tá? É bem capaz de estar mesmo. Os homens hoje em dia tá cada vez mais difícil, homem e mulher, né? Arrumar um relacionamento.
Mas tem esperança ainda. Daí, às vezes, o teu algoritmo tá só na militância de acabou, é isso aí. Quem tá casado tá, quem não tá, né? Sim, já foi. Já foi. E isso também influencia nos nossos circuitos, né? Inclusive, né, para usar esse exemplo que você trouxe, o algoritmo ele é trabalhado para trazer aquilo que a gente se conecta, né? Sim. Então, se eu reforço essa sensação de que o mundo acabou nesse sentido, eu vou indiretamente, mesmo que não seja pela via da consciência, eu vou me adequar a isso psicologicamente. Então, né? É sofrido quando você chega lá na realidade e você até se depara com uma pessoa legal, mas você já está tão desesperançosa, então, né? Enfim, né? Tem que estar realmente aberto e disponível a essa Vai lá em construção. configurações, redefinir pesquisas ou algoritmo, entendeu? E começa do zero. Porque se tiver alguma coisa te influenciando aí, seja por um príncipe encantado super perfeição que não existe, ou seja para algo que tá te desiludindo e te deixando mais triste ainda, reseta tudo, começa do zero, entendeu? Pra ter uma esperançazinha aí. Acredita no amor, gente, eu acredito no amor, eu sou romântica ainda. E a pergunta que eu tirei daí pra gente se encaminhar pro fim... Qual é o consolo pros solteiros? Depende, tu conhece sex shop? Tem uns consolos lá de todo mundo. Eu acho que o consolo que é acreditar, né? Que uma hora vai dar certo. Porque se tu ficar nessa... É isso que a gente tá falando agora. Se ficar nessa tristeza, nessa... Aí não vai ter consolo mesmo, né, Karina? Tu veio por um viés assim. Porque, né, as sex shops estão aí muito munidas de consolos para esse viés da sexualidade. Essa semana ainda eu assisti De Pernas pro Ar, 1, 2 e 3. Olha, eu ri que não... Olha, fazia tempo que eu não ria tanto. E assim, mulherada, vai lá, entendeu? Conhecer seu corpo, até isso é uma coisa que vai ajudar vocês. Às vezes conhece um cara que não sabe muito bem ou coisa, tem uma dificuldade, vocês vão entrar numa conexão, aí, um brinquedinho, não sei o quê, como é que eu converso? Sugere, vai que os dois topam, entendeu? Então, se foi consolo, se a pergunta foi consolo desse sentido... Já fica a dica aí, entendeu? Procura. Não tem vergonha, não tem. Agora, se for consolo em outro sentido, tem brigadeiro, tem o vinho, tem terapia, as amigas. Exato. Eu ia falar justamente disso. Uma das pesquisas mais longas feitas na Universidade de Harvard foi sobre o que é a felicidade. Foi uma pesquisa que demorou 85 anos até sair a primeira conclusão e ainda é feita porque tem muitas pessoas que participaram dessa pesquisa que ainda estão sendo pesquisadas, né? E realmente, o que essa pesquisa concluiu é que a felicidade está em relações sociais, de valência positiva, nesse sentido de termos amigos, e não só relacionamentos românticos, né? Porque muitas pessoas ao longo dessa pesquisa ficaram viúvos, enfim, tiveram um relacionamento muito amoroso de longuíssima data, mas com a perda dessa parceria, o que sustentou essa pessoa dentro de uma qualidade de vida foi ter círculos sociais, né? Tem amigo que vai lá e joga um baralho, tem uma amiga que vai sair, fazer alguma coisa diferente, ou simplesmente a gente vai estar na nossa casa fazendo um bolo, conversando, enfim. Então, as nossas relações de amizade têm mais potencial de nos gerar felicidade do que relacionamentos românticos. Por isso que eu também, de alguma maneira, acredito que essa coisa do príncipe encantado, de achar metade da laranja, enfim, acho que isso tem um papel cultural, assim, sabe? Não é uma necessidade biológica para sempre, né? Mas, ao mesmo tempo, né, para que a gente possa cultivar essas redes sociais, para que quando a gente chegar numa idade como essa, isso seja uma coisa que venha a ter, isso é um investimento da vida. Entende? Então tem que começar ontem. Sim. Não só quando eu não tenho um relacionamento. E aí também, né, a gente esbarra um pouco na imaturidade das pessoas, nesse sentido de que tem uma frase que eu acho muito complexa, de que mulher não pode ter amigo homem e homem não é amigo de mulher, né? Eu acho isso de uma imaturidade gigantesca. Sim. Só que, assim, também não dá para descartar que culturalmente, né, na vida realidade, tem muitas coisas que esse pensamento causa, né, nas relações em si. Então, eu trouxe esse viés da pesquisa de Harvard também, porque
após a pandemia, principalmente, que trouxe esse isolamento, algumas pesquisas foram feitas a respeito da percepção de solidão, do sentimento de solidão. E realmente, assim, né, disparam sentimentos de solidão, estatisticamente falando, e principalmente aquela solidão que eu considero uma das piores, que é a pessoa que está se sentindo sozinha e está rodeada de pessoas. Uhum. E isso também traz essa dificuldade de conexão, porque existe ali uma sensação de insegurança nas relações, de qualquer viés, né? E essa insegurança vai sim trazer, né, fazer movimentos que essa pessoa vai se isolar mais, porque ela encontra segurança e conforto sozinha, nela mesma. É mais seguro eu estar aqui sem falar com ninguém e tomando meu vinho sozinha dentro de casa, do que eu ter que lidar com uma conversa com uma pessoa estranha e que vai ficar falando de assuntos que eu não estou interessado. Entendi. Isso é um enfrentamento também que a gente tem que fazer, sabe? No sentido de se disponibilizar a ser interessante, baseado, né, em múltiplos interesses. Então, por mais que seja um assunto que não seja lá grandes coisas, que não vai mudar a tua vida, mas é um momento. Viver aquilo não necessariamente vai mudar a tua vida como um todo. Uhum. Tem também uma música do Titãs que eu acho muito providencial para esse tipo de assunto, que eles dizem assim, né? A paz é inútil para nós, a paz é o que não queremos ter, que a paz esteja com você. Porque a gente está mesmo muito em busca dessa sensação de conforto o tempo inteiro, de não ser desafiado, de não ser... E aí a paz não nos traz crescimento nesse sentido. Por isso que eu digo, é a disponibilidade que vai trazer muitas coisas para a nossa vida, tanto no sentido das relações sociais, amorosas e tudo mais, né? Aí quem tá ouvindo agora deve estar pensando assim, ô Karina, eu tô precisando de paz, Karina, eu tô precisando, entendeu? Eu já tô na guerra aí na rua há muito tempo, eu quero a paz, eu quero Mas vai chegar, gente, vai chegar. Nós vamos encerrar aqui, mas assim, ó, é assunto que não acaba mais. A gente vai fazer um próximo episódio para ter a parte 2 desse daqui, porque, né, Karina, tem que ter, vamos continuar falando, ajudar os solteiros a sair dessa, entendeu? Sim. Sair da paz, vamos buscar paz, apesar, né? Uma paz interna. Uma paz interna, o autoconhecimento, Isso porque aí. voltar naquela frase, né, relacionamento dá trabalho. Então, Exatamente. vamos aprender a trabalhar aí para poder se relacionar e para quem quer, né, e busca um amor, um negócio, um aconchego. Acho que todo mundo, né? Sim, aquela sim. coisinha gostosa. Então, a gente vai vir com a gente. Pega o vinho, pega a taça e vem com a gente. Karina, quer deixar alguma mensagem pra galera aí que tá solteira? Motivacional? Olha, gente, vamos trabalhar a disponibilidade, né? Não vamos desistir, não. A vida é movimento. Então, enquanto a gente mantém o movimento, tá tudo certo. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, se inscreva no canal, aperta o sininho, curte, compartilha, vai lá no perfil da Karina, vamos seguir ela, entendeu? Tira todas as dúvidas, se lamenta, dá teu depoimento que ela vai lá te consolar, brincadeira, né, Karina? Mas manda pra gente a tua história, a tua pergunta, a gente vai adorar ler aqui, a gente promete que oculta ali o nome de vocês. E lembrando que nós estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music e Deezer. Era isso, muito obrigada e até a próxima taça de vinho, hein? Já separa! Que eu vou estar aqui também.